Palestra de Joel Goldsmith, Cristo como a consciência da raça humana, parte 1, tape 535, série Consciência Cósmica, traduzida por Rosilda Rocha em 3 de fevereiro de 2020. Boa noite. Como sabem, não existe nada tão prático quanto a vida espiritual ou a vida mística. Embora o mundo não tenha ainda despertado completamente para essa verdade, existem dezenas de milhares, provavelmente centenas de milhares de pessoas no mundo agora que estão realmente experienciando o fato de que a vida espiritual é a forma mais prática de viver, qualquer que seja o padrão de praticabilidade. E você pode imaginar minha alegria ao saber, a semana passada, que num seminário dos gerentes de venda da Chevrolet, que foi realizado na Universidade do Estado de Michigan, o professor que estava dirigindo o seminário recomendou o livro A Vida Contemplativa como um livro-texto para os vendedores de automóveis. Agora, isso é realmente um reconhecimento da praticabilidade da vida espiritual, porque, pelo que me lembro da vida contemplativa, e não me importo de lhes dizer que vivo isso pela manhã, ao meio-dia e à noite. E algumas vezes me levanto no meio da noite para me certificar de que não passei por cima de alguma coisa. Porém, não descobri coisa alguma sobre como vender automóveis. Pelo menos não diretamente. Bem, então é que em nosso trabalho, no mundo dos negócios, no mundo profissional, em nossas atividades com as corporações, em seus problemas de relacionamento com os trabalhadores, na experiência dos estudantes em seus próprios negócios ou na vida profissional, temos naturalmente descoberto e provado que não existe coisa alguma mais prática do que a vida espiritual. Porém, se quiser provar isso para si mesmo, esteja certo de saber qual é o princípio que está tentando provar. Esteja certo de saber o que faz da vida espiritual a forma mais prática de viver. E assim, gostaria de trazer à sua atenção, justamente agora, o fato de que nosso trabalho é baseado, primeiro que tudo, no desdobramento que me foi dado, e que certamente não é original, de que Deus constitui nosso ser individual. Em outras palavras, Deus é nossa vida. Deus é nossa mente, Deus é nossa alma e, eventualmente, vamos descobrir que até mesmo nosso corpo é o templo de Deus. Agora, nesse desdobramento, me veio, vamos dizer, uma revelação. E como foi provado, uma revelação muito importante de que a consciência, essa palavra consciência, contém todo o segredo da vida. Certamente, ela contém o segredo da vida como a vivemos no caminho infinito. Todavia, estou certo que vai descobrir que não existe uma forma de viver para uns e uma outra forma de viver para outros, porque a vida é Deus.
e, portanto, deve haver somente uma forma, e consciência é essa forma. Então, para compreendermos a vida, para compreendermos a forma espiritual de viver, é necessário primeiro compreender que tudo que a própria natureza de Deus é consciência. E, portanto, a natureza do homem é essa mesma consciência, porque eu e meu Pai somos um. No momento em que puder aceitar e compreender a palavra consciência, mesmo numa pequena medida, isso é o que começa a acontecer em sua vida. Vamos, por um momento, tomar a palavra eu. Agora, quando digo a palavra eu, quero dizer eu, Joe, e você toma a palavra eu e o seu primeiro nome. Porque o que vamos buscar nesse momento é sua identidade. O que quero dizer quando digo eu, Joe, ou o seu nome? Muito frequentemente, olhamos no espelho e dizemos: não pareço muito bem hoje. Ou eu realmente pareço muito bem hoje. E assim cometemos um erro, porque não podemos nos ver no espelho. O que vemos no espelho é nosso corpo, porém não a nós mesmos. Nós mesmos estamos olhando para fora, para o corpo, através dos olhos, e não podemos ver a nós mesmos. Não podemos ver eu, Joe. Tudo o que podemos ver é o corpo de Joe, ou o seu corpo. Porém, o seu ser, que está olhando através dos olhos, é algo muito diferente do seu corpo. Porque quando diz eu, não está simplesmente se referindo à sua altura ou a seu peso. Você está falando de algo que envolve integridade, lealdade, fidelidade, amor, alegria, vida, caráter. E você vê, nada disso é aparente no corpo. Tudo isso está corporificado nessa parte de você e de mim a que chamamos eu. Eu corporifico certas qualidades, certas quantidades, certas características e, no nível humano, esse eu que eu sou é limitado, finito. É limitado na educação, limitado nas finanças, limitado na esfera da experiência, provavelmente limitado até mesmo na integridade, lealdade, vitalidade. E a razão de ser tão limitado é que esse sentido humano do eu tem sido influenciado pela vida familiar, pelo ambiente, educação ou falta de educação, religião ou falta de religião. Todas as limitações da experiência humana concentram-se nesse sentido humano do eu e nos limitam. E então, eventualmente dizemos: como poderia ser bem-sucedido? Eu estava limitado pelo ambiente, estava limitado pela educação, pelas finanças.
Naturalmente, naquele momento, não estávamos olhando em torno para ver quantas pessoas saíram do gueto e foram bem-sucedidas. E quantas outras, sem ter qualquer educação, foram bem-sucedidas e assim por diante. Desde que pensemos sobre nós mesmos do ponto de vista humano, estamos pensando sobre nós mesmos de um ponto de vista limitado. E esse ponto de vista de limitação nos governa, nos controla, nos influencia. Agora, vamos mudar esse quadro e voltar aos ensinamentos do Mestre. Eu e meu Pai somos um. Aquele que vê a mim, vê o Pai que me enviou, porque eu e meu Pai somos um. A princípio, isso é difícil de acreditar. É por essa razão que, como foram erroneamente ensinadas durante muitas gerações, as pessoas acharam fácil aceitar o fato de que somente Jesus era um com o Pai, de que ele era uma exceção à regra, a despeito do fato de que séculos antes de Jesus, Moisés também declarou: eu sou o eu sou. E de que o Mestre, ele mesmo, declarou: antes que Abraão existisse, eu sou. Agora, à medida em que começa a se identificar com o ensinamento do Mestre, começará a ver que a palavra eu tem um significado muito maior. Mesmo quando diz eu, Joe, ou eu, seu nome, verá que tem um significado muito maior do que jamais acreditou. Porque se eu e o Pai somos um, podemos começar a entender outras passagens da Bíblia, como: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que tenho é teu. Ou seja, somos co-herdeiros com Cristo em Deus. Vê como esse entendimento quebra toda limitação do sentido pessoal do ser? Se você puder aceitar a afirmação de que somos co-herdeiros com Cristo em Deus, porque significa co-herdeiro das riquezas celestiais. Das riquezas celestiais. O que são as riquezas celestiais da qual o reino de Deus é formado? De que consiste o reino de Deus? Você vai lembrar do Mestre dizendo: não vos preocupeis com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou de beber, nem pelo que haveis de vestir, mas buscai primeiramente o reino de Deus. Agora, aqui realmente temos um ensinamento específico sobre a forma espiritual de viver. Buscai o reino de Deus. Por quê? Porque somente quando descobre a natureza do reino de Deus, pode saber do que você é co-herdeiro. Pode saber quais são as riquezas celestiais que herdou em virtude de sua filiação divina.
sem saber a natureza do reino de Deus, como pode saber o que foi que você herdou? Agora, o reino de Deus não é feito de dinheiro, ou comida, ou vestimenta, ou moradia, porque o reino de Deus é puramente espiritual. Não existe forma alguma de demonstrar dinheiro, ou casas, ou automóveis através do reino de Deus. A única coisa possível de ser demonstrada é aquilo de que o reino de Deus é formado. E, naturalmente, aqui se torna necessário aprender o que é esse reino de Deus, do qual eu sou co-herdeiro. Deus é espírito. Não existe dúvida sobre isso. Mesmo aqueles que têm tentado fazer imagens físicas ou mentais de Deus concordam que Deus é espírito e que, ao fazerem aquelas imagens, estão meramente tentando simbolizar Deus. Porém, na realidade, Deus é espírito. O reino de Deus é espiritual. E tudo que constitui o reino de Deus é espiritual. Portanto, tudo aquilo de que somos herdeiros é aquilo que está corporificado no Espírito e composto ou formado do Espírito. Bem, ao estudar as Escrituras, e naturalmente você sabe que é necessário uma certa medida de discernimento espiritual, até mesmo para encontrar nas Escrituras aquilo que está buscando. Porque as coisas de Deus devem ser discernidas espiritualmente. Mas, estudando as Escrituras, vai descobrir que Deus é onisciente. E isso significa toda sabedoria. Toda sabedoria. Não é fácil compreender que a natureza da sabedoria é espírito? Que sabedoria não é um pedaço de matéria? E ainda assim, como o mestre disse, uma vez que compreenda a natureza do reino de Deus como sabedoria, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mesmo aquelas coisas que são necessárias em nossas vidas, casa, comida, roupa e tudo mais. Agora, se onisciência, toda sabedoria, é a natureza de Deus, então lembre-se disso. Toda sabedoria é a natureza do homem, porque eu e o Pai somos um, e tudo que o Pai tem é meu. Portanto, toda sabedoria que compreendemos ser a natureza e caráter de Deus é a natureza do homem. E como pode demonstrar ou provar isso? Existe somente uma forma. Dentro do seu próprio ser está a fonte, o manancial de tudo que Deus é e de tudo que Deus tem. O reino de Deus, o todo de Deus está dentro de você. Portanto, para extrair a sabedoria de Deus, é necessário ir dentro de si mesmo, em nenhum outro lugar, dentro de si mesmo. E o que for necessário na forma de livros, professores, ensinamentos,
seja lá o que for, lhe será acrescentado. Todavia, a sabedoria, ela mesma, deve vir de dentro de você. Isso é verdade, quer esteja buscando novas invenções, novas descobertas, novos designs, novas religiões, novos ensinamentos religiosos, novas formas de beleza, graça, ritmo, harmonia. Independentemente do que for necessário em sua experiência, existe somente um lugar onde deve procurar, e esse lugar é dentro do reino de Deus que está dentro de você. Agora, através disso, você entende por que a meditação tem a função principal na mensagem do caminho infinito. Porque, sem a meditação, como pode ir a esse reino dentro de você para extrair aquilo que é sua herança, aquilo que lhe foi dado pela graça de Deus? Onde mais vai encontrar tudo isso senão dentro de si mesmo, desde que o reino de Deus está dentro de você? Naturalmente, pode dizer que tudo isso implica em aceitar exclusivamente o ensinamento de Jesus. Porém, não é realmente assim. Esse ensinamento não está exclusivamente nos ensinamentos de Jesus. Muito antes dos dias de Jesus Cristo, Buda introduziu na Índia, no mundo oriental, a meditação profunda e revelou que a mente de Buda, que significa mente iluminada ou a mente de Cristo, é a fonte de todo o bem. E, portanto, é necessário, mesmo no budismo, mergulhar internamente, meditar e extrair de dentro tudo aquilo que está contido no reino de Deus. Portanto, qualquer que seja a natureza da sabedoria, orientação, direção que estejamos buscando, devemos buscar no reino de Deus dentro de nós mesmos, porque o reino de Deus está dentro de nós. E o que faz com que assim seja é o fato de que a mente de Deus ou a consciência de Deus é a consciência do homem. Eu e meu Pai somos um. Deus, o Pai, e Deus, o Filho, são o mesmo. A consciência de Deus está no homem, embora o homem não esteja consciente da mesma. Pelo contrário, um sentido de separação de Deus tem se espalhado através dos séculos e as pessoas se habituaram a levantar os olhos para o céu como se Deus estivesse lá em cima. Outras têm feito peregrinações a Meca e a outros lugares de adoração religiosa, ao Templo de Jerusalém, sempre esperando encontrar Deus em um desses lugares religiosos, a despeito do Mestre haver revelado que o reino de Deus não está na cidade sagrada ou mesmo no templo sagrado, porém dentro de você. Isso me lembra de Raba, uma mística muçulmana maravilhosa, que fez uma jornada para Meca
porque essa era a cidade sagrada, onde as pessoas experienciavam a presença de Deus. Ela foi junto com a grande multidão, atravessando rios, montes, vales, para chegar a Meca. Porém, ao chegar à cercania da cidade e enquanto a multidão avançava para entrar na cidade, essa moça ficou parada e, de repente, lhe chegou a compreensão da verdade. E ela gritava: Deus, perdoa-me, porque fiz essa viagem a Meca para te encontrar. Tu, que há muito tempo atrás me encontraste. E assim é que, através dos séculos, trouxemos para nós mesmos um sentido de separação de Deus, porque não temos aceitado a revelação dos grandes místicos de que esse reino de Deus está dentro de nós. E não apenas os místicos budistas, não apenas os místicos cristãos, mas também os místicos hebreus, que revelaram que se eu for ao céu, tu estás lá. Se fizer minha cama no inferno, tu estás lá. E se andar pelo vale da sombra da morte, ali tu estás. Por quê? Porque somos indivisíveis e inseparáveis. Porque eu e o Pai somos um. Então, chegamos a essa grande revelação com a palavra onipresença. Quando pensa sobre onipresença, você naturalmente pensa sobre Deus como toda presença e de alguma forma deixa a si mesmo de fora. Todavia, onipresença, porque eu e meu Pai somos um, significa que eu também sou onipresença. Deus é a própria onipresença do eu que eu sou. Eu sou constituído da onipresença de Deus porque sou inseparável e indivisível de Deus. Eu e meu Pai somos um. Portanto, o lugar em que estou é Terra Santa por causa da onipresença. Porém, sempre se lembre de que a onipresença de Deus significa onipresença aonde eu estou, porque eu e o Pai somos um, e isso nos faz inseparáveis, indivisíveis. Então chegamos ao terceiro, onipotência, todo poder. Você sabe que cada um de nós concorda que Deus é onipotência, todo poder. Todavia, quantos de nós aqui já ponderou que isso significa que a onipotência de Deus está também aqui aonde estou e corporificada no eu que eu sou. E, portanto, esse eu que eu estou declarando partilha da onipotência. E não preciso ir a lugar algum para buscar essa onipotência. Nem tenho que atrair a onipotência para mim. Porém, em lugar disso, preciso conhecer a verdade de que eu e meu Pai somos um. E, portanto, a onipotência de Deus é a onipotência corporificada no meu e no seu ser individual, porque Deus não faz
distinção de pessoas. Na verdade, nunca devemos esquecer que uma das passagens mais vitais que nos foi dada pelo Mestre é aquela que diz: não chame homem algum sobre a terra seu pai, porque só um é seu pai, aquele que está nos céus. Pode você aceitar isso literalmente? Pode você aceitar que Deus é seu pai da mesma forma que é pai de Jesus? Pode aceitar o fato de que Deus é seu pai, pai dos hebreus, dos cristãos, dos budistas, dos orientais, dos ocidentais, dos brancos, dos pretos, dos marrons, dos amarelos, dos vermelhos? Pode aceitar isso? Porque até que aceite, não pode fazer a vida espiritual prática. Até que realmente descubra que somos irmãos e irmãs, sempre haverá alguém fora da família de Deus ou da casa de Deus. Vai descobrir no caminho espiritual que é impossível ser desonesto. Não porque você ou eu possamos ser inerentemente honestos, mas porque descobrimos que somos todos da mesma casa, da mesma família e, portanto, não podemos enganar uns aos outros, independentemente de quem esse outro possa ser. Também vai descobrir que no caminho espiritual você não pode usar armas contra seu irmão, independentemente de quão nobre a causa possa alegar ser. Porque somos de uma casa, uma família, um ser, temos somente um Pai, o Criador de todos nós. E, eventualmente, isso nos leva à revelação de um milagre. No misticismo cristão, somos ensinados que precisamos morrer diariamente para o sentido pessoal do ser. Se fizermos isso, quando o fizermos, e até mesmo na proporção em que fizermos, aprenderemos um grande mistério. Pelo menos um grande mistério se revelou para nós e, portanto, não é mais um mistério. O meu ser é o seu ser. E foi isso que possibilitou o Mestre dizer: na medida em que fizeste ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Agora, se estudar as passagens que vêm antes dessa afirmação, vai descobrir que ele disse: quando estava na prisão, tu me visitaste. Quando estava doente, me confortaste. Quando estava nu, me vestiste. Quando estava faminto, me alimentaste. Naturalmente, você sabe que Jesus nunca esteve em nenhuma dessas situações. E então, os discípulos disseram: quando te vimos na prisão? Quando te vimos doente? Quando te vimos nu ou faminto? E ele respondeu: na medida em que o fizeste ao menor dos meus irmãos, a mim o fizeste. Em outras palavras,
o ser do homem na prisão, o ser do homem pobre lutando contra a fome ou a nudez, a identidade do homem doente. Esse ser sou eu. Esse é meu próprio ser aparecendo como o doente, o pecador, o moribundo, o pobre. Bem, apenas lendo nas Escrituras, talvez isso não fique claro, a menos que um pouco de discernimento espiritual surja e que você realmente possa ver que existe somente um eu, um único ser, e esse ser é Deus. E esse ser que é Deus é o seu e o meu ser individual, independentemente de quem você possa ser e de qual possa ser o seu status em um certo momento. Você pode ser a pessoa em pecado, pobreza, doença, nesse momento em particular. Mas, apesar disso, a sua identidade é o mesmo ser que era a identidade do Mestre. Portanto, o que fazemos de bom para o outro, estamos fazendo ao Cristo. O que fazemos de mal para o outro, estamos fazendo ao Cristo, porque o Cristo, ou o Filho de Deus, é o seu ser individual e o meu. Nós que estamos engajados no trabalho de cura espiritual, aqueles dentre nós que têm realizado esse trabalho nas prisões, nos hospitais, aqueles que têm realizado esse trabalho na África, na Índia, nós temos testemunhado que é literalmente verdade, que existe um vínculo entre cada um de nós, independentemente de nosso status na sociedade ou de nossa religião num dado momento, existe um vínculo entre nós e esse vínculo revela a si mesmo somente no reconhecimento de nossa identidade espiritual. Agora, a natureza prática disso se torna aparente quando você descobre realmente que não pode doar seu dinheiro. Nessa nossa última viagem a Londres, estávamos assistindo à televisão uma noite e um repórter estava entrevistando um lord escocês que havia acabado de doar seu segundo milhão de libras. E o repórter disse: Senhor, cada vez que doa esses milhões de libras, depois não sente que algo está faltando, que perdeu alguma coisa ou está sem alguma coisa? E o cavalheiro respondeu, sorriu realmente muito alto e disse: Não, existe um mistério sobre isso. Eu não conheço a resposta, mas o que acontece é que assim que faço a doação, o dinheiro volta para mim. Você vê, se você for um filântropo e realmente acredita que o que dá é seu, isso não pode acontecer. Tem acontecido que muitas pessoas, movidas pela generosidade de seu coração, deram tudo o que tinham e então encontraram-se na pobreza. Porém, isso aconteceu porque realmente acreditavam que o que doaram lhes pertencia e provavelmente que estavam se desfazendo do que tinham. E nenhuma dessas coisas era verdade. Primeiro de que tudo, a terra é do Senhor e a plenitude de tudo o que existe. E quanto mais cedo cada um de nós aprendermos que não existe tal coisa como uma posse pessoal, numa melhor
condição nos encontraremos. Naturalmente, muitos de vocês não descobriram isso ainda, mas todos nós precisamos estar querendo ansiosamente descobrir, porque está chegando o dia quando vai conferir suas posses num tribunal de sucessões e então saberá que realmente não eram suas de forma alguma. Não. Nós realmente não temos coisa alguma que seja nossa. A terra é do Senhor e a plenitude de tudo que existe. E em segundo lugar, não existe nenhum de nós que seja tão bom, tão nobre, tão generoso a ponto de doar milhões de dólares que sejam nossos. Quando o fazemos, pode ter certeza de que Deus está operando em nossa consciência e é Deus fazendo isso através de nós. E quanto mais cedo compreendermos que qualquer que seja o grau de nossa benevolência no presente momento, não é porque eu ou você somos tão bons, ou generosos, ou benevolentes, mas porque Deus é bom e Deus está expressando esse bem através de nós. Quanto mais cedo compreendermos isso, melhor será. O mestre reconhece isso nessa afirmação. Por que me chamas bom? Existe somente um bom, vosso Pai que está nos céus. E assim é que, primeiro que tudo, precisamos reconhecer que a terra é do Senhor e a plenitude de tudo que existe. E não vamos me chamar de bom, vamos reconhecer que o Pai está trabalhando através de mim. Esse reconhecimento vai esclarecer todo o assunto sobre o qual venho falando, de que a sabedoria é de Deus. Deus é onisciente. Porém, a onisciência que Deus é minha sabedoria individual quando me volto para dentro e reconheço a onisciência de Deus aqui aonde estou. Bem, então a onipotência de Deus, o poder de Deus, é também o poder que se expressa em mim e através de mim, porque existe tão somente um poder e uma presença. E então chegamos à palavra amor. Amar é impossível para nós em qualquer sentido verdadeiro. Tudo que pode ser chamado de amor humano é alguma forma de egoísmo, algum grau de egoísmo. Não existe amor humano algum que seja divino. Todo amor humano é baseado em algum sentido pessoal. Dizemos que amamos nossos filhos, isso é verdade. É um amor egoístico, porque não amamos os filhos do nosso próximo da mesma forma que amamos nossos próprios filhos. Ainda assim, o amor de Deus é imparcial. E quando paramos de amar e deixamos Deus amar através de nós, vamos descobrir que não provemos apenas educação para nossas crianças, mas ajudamos a prover educação para os filhos do nosso próximo. Não apenas provemos para nossas famílias, porém, quando reconhecemos que Deus é amor, automaticamente descobrimos
que eu não estou amando, mas estou permitindo que o amor de Deus flua através de mim. E, portanto, descobrimos também que não podemos dar toda a nossa receita apenas à nossa própria família. Isso nos compele a prover para alguma daquelas famílias que no presente momento não estão podendo prover para si mesmas. Então, vai descobrir que na realização de que eu e meu Pai somos um, o lugar em que estou é Terra Santa, porque é a mente de Deus que está funcionando como minha mente. A luz de Deus está funcionando como minha luz. O poder de Deus está funcionando como meu poder. A presença de Deus está funcionando como minha presença. E é o amor de Deus que está fluindo através de mim. Vai descobrir como tudo isso é prático, porque terá descoberto o segredo do suprimento. Suprimento não é aquilo que vem a nós, mas aquilo que flui para fora de nós, através de nós e de dentro de nós, porque o reino de Deus está dentro de nós. Portanto, na meditação, à medida em que nos voltamos para dentro, para o reino de Deus que está dentro de nós, e o deixamos fluir, descobrimos que inteligência está fluindo, amor está fluindo, sabedoria está fluindo, beleza está fluindo, harmonia, ritmo, cor, graça, tudo isso está fluindo. E à medida em que flui através de você, dessa mesma forma, o pão que lança sobre as águas flui de volta para você. Agora, pode você imaginar o que significa quebrar as limitações do ser pessoal, na realização de que, quando digo eu, estou falando sobre um reino de Deus, um domínio de Deus que está dentro de mim. E que, por ficar sereno, de dentro desse eu que está dentro de mim, que é meu ser espiritual interior, desse eu flui capacidade infinita, substância infinita, abundância infinita, sabedoria infinita, amor infinito. Pode você imaginar isso? Agora, o que acontece é que através dessa quietude, e de nenhuma outra forma ainda foi descoberta ou revelada ao homem, quebramos o que os orientais chamam de lei kármica, e que nos ensinamentos cristãos é chamado de aquilo que você semear, isso também ceifará. Agora, por favor, se lembrem que, como seres humanos, nascemos debaixo da lei de que colhemos o que semeamos. Se você é bom, a bondade volta para você. No grau em que não é bom, algo de natureza ruim volta para você. Na Bíblia, no tempo de Moisés e até mesmo antes, foi ensinado erradamente que Deus o recompensa e que Deus o pune. E naturalmente, os hebreus aceitaram isso por muitas e muitas gerações. E então, os cristãos receberam esse mesmo ensinamento e também ensinam que Deus o recompensa e que Deus o pune. Todavia, esse ensinamento não contém sequer uma palavra de verdade. Todo bem que chega à sua experiência como ser humano é um resultado direto
de seu próprio bem, aquilo que semear, isso também ceifará. Todo mal que chega à sua experiência, chega como resultado direto do mal que você tiver semeado ou da ignorância da verdade que você aceitou. Isso não tem nada a ver com Deus, porque Deus é muito puro para testemunhar a iniquidade. E posso lhe assegurar que no inteiro reino de Deus não existe recompensa nem punição. No inteiro reino de Deus não existe o mal. No inteiro reino de Deus não existe dar e não existe privar ou segurar. Você precisa entender que se houvesse alguma coisa que Deus estivesse dando, primeiro deveria haver alguma coisa que Ele estaria retendo ou nos privando. Em outras palavras, se houvesse tal coisa como o sol dando luz, isso indicaria que em um certo tempo ou noutro, o sol não estava dando luz e está dando agora ou vai dar amanhã por alguma razão. Todavia, da mesma forma, o sol não tem a capacidade de reter ou dar luz. Sua capacidade é de ser luz. E assim, Deus não tem a capacidade de dar e não tem a capacidade de reter. A capacidade de Deus é ser a luz do mundo. A capacidade de Deus é ser amor, ser onisciência, ser onipotência, ser onipresença. Nunca dando, nunca retendo. O dar e o reter existe completamente no reino da experiência humana, debaixo da lei de que aquilo que semear, isso também ceifará. E temos Paulo repetindo isso. Se semear para a carne, colherá corrupção. Se semear para o Espírito, colherá vida eterna. Entretanto, existe uma forma na qual você nem semeia nem colhe, na qual você também é, porque Deus é o ser. Deus é o seu ser. E quando primeiro compreende que Deus é o seu ser e que não existe nenhuma capacidade para o mal em Deus, nenhuma capacidade para o pecado, doença, morte, Deus não tem prazer em sua morte. Volte-se para Ele e viva. Quando compreender que não existe morte em Deus, não existe doença em Deus, não existe pobreza em Deus, que Deus é o ser infinito, infinito bem, amor divino, toda sabedoria, toda presença, todo poder. Portanto, quando primeiro reconhecer que o ser de Deus é o ser infinito e divino, puro Espírito, e que o ser de Deus é o seu ser, é o Espírito dentro de você, é o Filho de Deus dentro de você, muito rapidamente perderá a capacidade para fazer o mal. Você perde a capacidade de desejar pecar, de fazer o mal. E uma vez que descobre que não tem mais a tendência para o mal, para agir erradamente, você começa a compreender o grande mistério. Você não tem mais a capacidade de ser bom. Agora reconhece que somente Deus é bom. Reconhece
que o bem que está fluindo através de você não tem coisa alguma a ver com você. Ele está fluindo através de você. Porém, você não tem dirigido, você não tem desejado. Ele está acontecendo automaticamente através de você, antes mesmo que tenha a chance de pensar sobre o mesmo. Então, em suas meditações diárias, nas quais está reconhecendo a presença de Deus dentro de você, o ser de Deus vai descobrir que está relaxando para deixar Deus viver a sua vida. Nas palavras de Paulo, vivo, porém não eu. Cristo vive a minha vida. Bem, até um certo ponto, não pode verdadeiramente dizer isso. Você está vivendo sua própria vida, porque qualquer que seja o pensamento errôneo que tenha, qualquer que seja o bem que esteja fazendo, você está fazendo. Porém, eventualmente, na meditação, começa a descobrir que o bem está fluindo através de você. Talvez de uma forma muito pequena, mas descobre que você mesmo não é responsável por esse bem. Quero dizer, de repente, nota que o bem está ali, porém não foi você quem o realizou. E então, vai entender Paulo e dizer: céus, isso aconteceu comigo. Vivo, porém não eu. Cristo está vivendo a minha vida. Não fui eu quem pensou em fazer essa benevolência em particular. Ou não sou eu quem tenho sempre perdoado, quem tenho sido tão amável. Agora, detecto algo diferente desse eu que eu pensava ser. Agora, compreendo que esse eu que é Deus, esse ser que é Deus, ou Cristo, agora está vivo em mim. Essa presença ou poder transcendental está vivendo a minha vida agora. Não estou mais semeando ou colhendo. Não estou semeando o mal nem o bem. Sou agora um instrumento através do qual Deus está vivendo. Portanto, não estou acumulando karma mal ou karma bom, porque eu e meu Pai somos um. E a vida do Pai, ela mesma, está vivendo em mim. E a vida de Deus não tem karma mal ou karma bom. Não tem vida curta e nem vida longa. Penso que vai descobrir, como tenho descoberto, que na vida contemplativa sua atenção está conscientemente direcionada para seu interior, de forma que, na meditação, possa contemplar essa presença que está dentro de você, até que a mente se aquiete, fique completamente sem pensamentos e, então, das profundezas do seu ser surge a revelação e a compreensão de que é literalmente verdade. E agora visivelmente verdade, que não estou vivendo minha própria vida. Cristo vive a minha vida. Vamos ter agora um breve recesso. Muito obrigado.